bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, estamos aqui hoje para falar sobre segurança do paciente. Estamos aqui com os alunos da Faculdade Estácio de Sá, do curso de enfermagem, e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é bem comum, que é a segurança do paciente, né? Meu nome é Tainara, sou enfermeira pela Faculdade Estácio de Sá de Goiás, sou mestre pelo Ciências da Saúde, doutoranda no programa Ciências da Saúde e sou professora na Faculdade Estácio e gerente no ambulatório, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre segurança do paciente. Então, como nós vimos na aula anterior, segurança do paciente é o quê? É um assunto que nós abordamos para que o nosso objetivo principal é o quê? Salvar vidas. Então, nós fornecendo uma segurança para o paciente, uma segurança eficaz, um atendimento de qualidade, um atendimento eficaz, nós vamos estar salvando vida, vamos estar evitando que o erro aconteça, né? Vamos estar dando uma assistência qualificada, e com isso nós vamos estar trazendo os bons resultados para esse paciente. Então, segurança do paciente. O que vem a ser a segurança do paciente? Segurança do paciente é a redução dos riscos de danos desnecessários relacionados com os cuidados da saúde para um mínimo aceitável. Então, o que acontece? Quanto menos eu errar na assistência com aquele paciente, melhor vou estar trazendo benefício para esse paciente e para toda a equipe. Então, o que a segurança do paciente vem trazer? Vem redução de atos inseguros no processo assistenciais e uso de melhores práticas descritas de forma a alcançar os melhores resultados possíveis para o paciente. Então, nós enfermeiros, nós da área da saúde, enfermeiro, farmacêutico, médico, nós temos que ter o quê? O mínimo de erro ou de dano possível para a segurança do paciente, na assistência do paciente. Por quê? Porque isso eu vou trazer uma assistência, o quê? Uma assistência qualificada, uma assistência para o paciente que eu vou estar trazendo menos erro. Então, eu vou estar trazendo melhor e maior benefício a esse paciente. Então, de acordo com a Anvisa, existem 6 protocolos que diminuem o erro ao paciente e venha melhorando a assistência ao paciente. Nós vamos estar falando aqui algumas soluções para estar trazendo essa segurança ao paciente e que tais eventos adversos venham acontecer. Então, qualquer projeto ou intervenção que demonstre a capacidade de minimizar risco, impedir ou atenuar os danos causados ao paciente decorrente dos processos de cuidado da saúde. Então, isso são o quê? São soluções, são fluxos, são rotinas para a segurança do paciente. Então, a solução número 1 nós chamamos de gerenciamento de riscos associados a medicamentos com nome semelhante. Então, o que acontece? Eu sou enfermeira em determinado local de trabalho, porque hoje em dia, de acordo com o Ministério da Saúde, a Anvisa, toda unidade de saúde tem que ter o quê? Tem que ter um núcleo de segurança do paciente. Que é o que esse núcleo? Qual que é o objetivo? É de estar trazendo soluções, de estar trazendo fluxo, de estar trazendo determinadas situações, determinadas normas e rotinas que vai diminuir o fluxo, os erros daqueles pacientes. Então, o que acontece? Eu sou enfermeira em determinado local e eu uso lá no meu carrinho de emergência vários medicamentos com os nomes parecidos, tipo a dopamina e a dobutamina. Então, o que eu posso estar fazendo para que esses nomes não se confundam na hora de uma emergência, na hora que eu tiver que pegar um medicamento rápido? Então, eu vou estar colocando ali em caixa alta o nome dopamina, dobutamina. Então, eu coloco tipo dopamina e de dobutamina, eu coloco em caixa alta os primeiros nomes, dopamina e dobutamina. Aí o que acontece? Numa gavetinha eu coloco a dopa, na outra gavetinha eu coloco a dupa, para ficar diferente um medicamento do outro e distante, para que na hora de uma emergência, na hora que eu tenho que pegar aquela medicação rápida, eu não venha a estar confundindo. E tem muitos medicamentos que são bem parecidos.
tipo a clopropamida de clorpromazina, o Clefin de Quelicin, o Zoloft de Zolotec. Então são muitos medicamentos que têm os mesmos sons, que estão assim bem semelhantes os frascos. Então a gente tem que estar criando fluxo, tem que estar criando rotinas para diferenciar esses medicamentos. Tem muitos laboratórios que fazem os frascos bem parecidos e isso dificulta muito na hora da gente fazer uma assistência. Igual nós temos a heparina, ela em uma solução menor e uma solução que são 10 vezes maior do que a outra dose. Então isso pode me confundir, porque na hora que quando eu for olhar o meu medicamento, eu posso estar confundindo. Aqui, ó. Tipo, essa heparina aqui, ela é bem diferente dessa daqui. A minha dose de concentração, que é 10 unidades, 10 mil unidades, essa aqui é 10. Então, o que? São 10 vezes maior. O meu frasco aqui de glicerina também. Minha ampola, essas ampolas aqui marrom, tem vários medicamentos que são que tem o mesmo nome, que são o mesmo frasco, mas são nomes diferentes, desculpa, tipo uma ranitidina, de uma dipirona, de uma bromopida, são os mesmos frascos, as mesmas letrinhas. Então, gente, se eu não tomar cuidado, é possível sim eu estar trocando esse medicamento de gaveta. Eu posso estar o quê? Pegando uma dipirona, mas aí eu achar que tá pegando uma bromopida. Às vezes não vai causar um evento adverso ao paciente, mas vai causar um dano àquele paciente. Eu vou estar fazendo a medicação errada, entendeu? Esse daqui mesmo, ele é bem comum. Hoje em dia a gente nem se usa mais de colocar ele no carrinho de emergência, que é o cloreto de potássio. E ele parece muito com o quê? Com o mesmo frasco da água para injeção, de glicose. Então, assim, eu tenho que estar tendo fluxo, eu tenho que estar tendo ações que eu vou estar diferenciando esses frascos, esses medicamentos um do outros. Meninas, vocês têm alguma coisa para estar acrescentando nessas questões da gente estar fazendo essas normas, alguns exemplos que a gente pode estar fazendo? É muito importante identificar o medicamento para o erro, né? Para não ter erro na administração. E também podemos acrescentar a cor, né? Para um destaque, por exemplo, a cor vermelha, ela destaca mais. Então você já está atento, porque numa hora de uma parada, você tem que visualizar rápido, né? Então, com a cor, você visualiza mais rápido. Isso. Tem algumas determinadas unidades que fazem assim, medicamento para emergência, colocam uma etiquetinha vermelha. Isso. Medicamentos que são extremamente perigosos, que tem que ter um cuidado maior, colocam uma caveirinha ou colocam uma etiqueta preta. Para quê? Porque quando eu pegar aquele medicamento, eu vou ter um impacto grande e eu vou prestar atenção naquela etiqueta. Então, o que a nossa colega falou realmente tem um fundamento grande e é a importância a gente estar levando. Às vezes não tem como eu pedir para o laboratório diferenciar aquele frasco, mas quando esse medicamento chegar na minha unidade, eu posso estar fazendo isso. Posso estar diferenciando o meu frasco. Ah, é caro, vai ter gasto? Vai ter gasto sim, só que vai ser mais barato do que eu perder uma vida, do que um dano que eu vou causar àquele paciente. Então, assim, são ações que a gente, como enfermeiro, nós temos que ter o quê? Criatividade de estar fazendo que essas pequenas ações mudem a assistência ao paciente. E tem, não está aparecendo, mas tem a questão também de perguntar de novo para ver se você entendeu a medicação correta, né? Tipo, se o médico solicitar uma medicação, como tem a dopamina e a dobuta, né? Você perguntar de novo para ver se você entendeu qual a medicação correta que solicitou. Isso, eu não posso usar o achismo para nós da enfermagem, para nós da saúde, não existe. Eu acho que é a dobutamina. Não, eu acho que é a dopamina. Não. Então eu tenho que fazer o quê? Doutor, é
É isso mesmo? Ou então às vezes a gente tá cansado do plantão, a gente tá chegando do plantão exaustivo. Você pode falar pro seu colega, lê aqui pra mim, vê se essa é a medicação mesmo. Pra quê? Pra tá evitando o erro, entendeu? Então isso daí são soluções que a gente pode estar fazendo, porque vai estar diminuindo esse erro ao paciente. A identificação do paciente. A identificação do paciente, ela é muito importante. Por quê? Porque eu vou saber se realmente essa minha paciente é a Maria José Pereira. Entendeu? Se não é apenas mais uma Maria. Então, é importante que eu tenha no mínimo 2 dados do paciente. Tipo, o nome do paciente, a data de nascimento, o nome do paciente e o nome da mãe. Por quê? Porque assim eu vou estar evitando que tais erros aconteçam. Eu posso mesmo falar para o paciente, Maria José. Dentro daquela unidade tem 3 Maria José. Então, Maria José da Silva, o nome da mãe, Madalena Ferreira. O que? Eu vou estar separando o nome, a identificação daquele paciente de acordo com os dados do paciente. Então, quando eu coloco um dado diferente, mais de um dado na minha etiqueta, eu vou estar o quê? Eu vou estar diferenciando o nome daquele paciente. E uma coisa que é importante a gente fazer é a gente informar para o paciente a importância dessa identificação. Que a gente vai colocar a pulseirinha nele com o nome, a data de nascimento, nome da mãe. E para o paciente não tirar, para o paciente não trocar com acompanhante, o paciente não remover, não trocar com outro paciente. Porque assim, eu já presenciei de colocar a etiqueta no paciente e o paciente tirar e colocar no acompanhante. Entenderam? Então, assim, além da gente fazer essa identificação, a gente tem que conversar com o paciente e tem que explicar para o paciente ou para o acompanhante a necessidade dessa identificação. A gente tem que ter o paciente como nosso o quê? Como nossa ajuda, como nosso apoio ali. E principalmente o acompanhante. Então, a gente tem que falar, olha, você tem que me ajudar, a gente tem que ser parceiro. Entendeu? Por quê? Porque senão às vezes o paciente, a gente faz tudo isso, compra pulseira, a gente coloca, identifica, tudo bonitinho e acaba que o paciente, por desinformação, acaba que ele venha a não usar essa identificação. É muito importante também no ato da admissão do paciente, né? Já tá orientando ele quanto à segurança em relação à pulseirinha, né? No ato da admissão hospitalar. Isso, então quando o paciente ele for admitido para estar realizando a sua internação, isso. Ou quando o paciente entra para fazer cirurgia, quando o paciente está numa classificação de risco que eu vou atender, então já é importante eu estar fazendo o quê? A identificação daquele paciente. E essa identificação, além de trazer segurança, às vezes eu até consigo fazer uma separação de quem que é paciente, de quem que é acompanhante. Então é importante essa identificação. Sim, e não só a questão também de identificar o paciente, identificar também o leito do paciente. Nas plaquinhas vai ter a identificação. E o enfermeiro também da unidade, ele pode estar, se o pessoal da internação internou 2 Maria José em um leito, o paciente pode, o enfermeiro pode estar vendo também se ele pode mudar essas 2 Marias e colocar em enfermarias diferentes, porque aí facilita muito a equipe de enfermagem. Uma solução que é também muito importante é a comunicação que eu vou ter desse meu paciente. Como? Eu tenho que comunicar tudo o que acontece com esse paciente. Se esse paciente realizou os exames que tinha que realizar, se esse paciente realizou os medicamentos que estava prescrito, na hora quando eu for passar o meu plantão, eu tenho que fazer essa comunicação. Na hora quando eu for transferir o paciente de uma unidade para outra, eu tenho que falar, olha, esse paciente, José Maria, ele já está no soro, está com acesso, esse acesso já foi feito, os medicamentos tal, e eu sempre tenho que falar e tenho que escrever,
Então é importante, igual quando tem no hospital aqui, tem uma rotina que eu achei bem interessante, que foi a equipe de enfermagem junto com a responsável pelo pronto-socorro, eles elaboraram, na passagem de plantão, eles, tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem, eles formularam um fluxo. E aí nesse fluxo eles colocam nome do paciente, diagnóstico e observações, que é tipo assim, Maria José, CA de pulmão. Aí o que foi feito durante o dia? Foi passado uma sonda, realizado curativo, pediu um ATC. E aí quando a minha colega chega para receber o plantão, com essa papeleta já fala, olha, esse aqui é o paciente tal, ele tem isso, ele já fez esses exames. O médico pediu esse, só que não teve como eu fazer porque a máquina estava estragada, não tinha quem levar, etc. Então, quando eu receber aquilo dali, eu vou estar ouvindo da minha colega. E se depois tiver tumultuado e tudo, eu tiver deixado passar alguma coisa, eu posso pegar aquele papel lá, aquele fluxo, que eu vou ver e eu vou lembrar tudinho daquele paciente. E às vezes, no decorrer do plantão, vai acontecendo muita coisa que na hora de eu passar o plantão, pode ser que eu venha esquecer. Então, é importante eu estar lendo e eu estar escrevendo, que diminui o quê? Diminui a chance de eu esquecer, porque a gente tem muito erro de confiar na memória. E a memória é o seguinte, você tá aqui, não, essa pressão é 12/8, não, tá 12/8. Quando você chega para anotar, você já esqueceu. Então, a gente não pode estar confiando em memória. É importante também a comunicação entre os profissionais, né? Que você já relata, né? Que é muito importante. Comunicação sempre. A comunicação, ela é feita, tanto ela é importante que ela tenha sido falado no tripé da equipe, né? Quando eu falo tripé, significa muito profissional. É o enfermeiro, com a equipe médica, com a equipe do laboratório, com o farmacêutico, com o assistente social, com a psicóloga, para estar o quê? Para estar trazendo uma maior assistência para aquele paciente, uma assistência integral para ele. Eu sou enfermeira, eu vou cuidar só do meu curativo. Eu sou médica, eu vou cuidar só dessa doença. Eu sou psicóloga, eu vou cuidar só do estado emocional. Não é. O paciente, a gente tem que o quê? A gente tem que cuidar dele como um todo. Então, o quê? Eu tenho que ver a questão da medicação, a questão da doença, a questão do curativo, a questão emocional. Eu tenho que ver o paciente como um todo. Então, essa comunicação, ela é importante que ela venha sendo feita multidisciplinar. E é importante também a comunicação quando eu vou falar para o paciente, olha, meu nome é Tainara, eu sou enfermeira da unidade, eu vou estar fazendo um medicamento no senhor. Você tem alergia? Às vezes, com isso, o que vai trazer? O paciente vai falar, mas eu tenho alergia a essa medicação. Então tá, então vou lá trocar, vou lá com o médico e troco. Porque isso daí vai estar o quê? Vai estar forçando a minha assistência com ele e vai estar diminuindo um possível erro, né, um possível evento adverso que poderia estar causando aquele paciente. Então, quando a gente traz o paciente para junto da nossa assistência, eu tenho mais chance de trazer uma assistência melhor para ele e menos erro, menos danos àquele paciente. Relacionado a erro, existe também, além da comunicação verbal entre a equipe, tem que haver também o relatório. Tudo que a gente faz tem que ser relatado, porque o respaldo que a gente tem é um relatório de enfermagem. Todo procedimento feito no paciente, ou até mesmo o que o paciente diz, você relatar para você ter um respaldo em algo que possa acontecer, a gente nunca sabe, né? Isso. Tipo, se um paciente recusa de tomar uma medicação, o que acontece? Se o paciente recusou de tomar um medicamento, eu não posso fazer esse medicamento. Assim, o paciente ele tem total liberdade de fazer o recuso. E aí depois o paciente reclama, eu tô com dor de cabeça e minha cabeça não passou. Aí o médico pode falar, mas eu prescrevi um medicamento. E aí no relatório vai estar, paciente recusou o medicamento tal hora do dia tal. Porque eu vou estar respaldado que aquela medicação não foi feita, não porque eu não quis,
mas sim porque o paciente recusou aquele medicamento. Até mesmo um cuidado que ele recusar. Porque tem paciente que recusa um banho no horário, que a gente tem os horários para banho e para os cuidados, né? Então, assim, às vezes o paciente recusa um banho ou qualquer um curativo, a gente tem que relatar, porque o relatório é o que nos afirma que realmente a gente fez, a gente ofereceu e ele recusou. Uhum, isso mesmo. O relatório, ele te assegura ele te dá um respaldo do que venha acontecer com aquele paciente em determinada situação. E aí, às vezes pode ser que daqui a um ano eu preciso saber o que aconteceu com aquele paciente, quais foram a assistência que deu. E lá no meu relatório do dia tal, eu vou ter tudo escrito o que aconteceu. A quarta solução é a realização de procedimentos corretos nos locais corretos. É muito comum eu ter, tipo, igual a cirurgia no joelho. Eu posso confundir, né, na hora lá do meu momento lá cirúrgico, qual que vai ser que eu vou realizar a cirurgia. Se é no joelho direito, se é no joelho esquerdo, então, ou no meu braço direito, no meu braço esquerdo, no meu olho e tal. Então, é importante eu estar especificando, eu estar escrevendo, eu estar destacando qual vai ser o membro a ser operado. Que isso vai facilitar a minha equipe, igual que nós mesmos trabalhando com oftalmologia. Então, nós operamos o quê? Olho. Então, pode ser que eu vou fazer uma cirurgia no meu olho direito. E na hora lá, pode ser que venha a operar no meu olho esquerdo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar achando soluções, estratégias para o quê? Para oferecer um tratamento seguro àquele paciente. Eu vou desenhar um coração no olho que tem que ser operado, tipo uma seta no meu supercílio. Um coração, uma flor, escrever o olho a ser operado, porque quando a equipe de enfermagem for ver, se já sabe qual que é o olho, quando a equipe médica ver, sabe qual que é o olho, o anestesiologista sabe qual que é o olho, porque assim, eu vou ter menos chance de fazer um erro, de bloquear um olho errado, de fazer cirurgia no olho errado. Então assim, essas soluções, elas são bastante eficazes e traz segurança ao paciente. Também existe hoje um checklist, né? Que na entrada do centro cirúrgico, o enfermeiro já faz esse checklist perante o paciente. Isso, esse checklist, ele é utilizado pela equipe de enfermagem, pela equipe anestesiologista e pela equipe cirurgiã. Isso. E aí, o que acontece? Eu vou olhar questões do medicamento, que o paciente tem alergia, se está de jejum, qual que é a cirurgia, qual que é o membro. Então, vai o quê? A gente chama de cirurgia segura. Isso. Então, para trazer cirurgia segura, é importante eu estar fazendo esse checklist, sim. A quinta solução são os controles de soluções concentradas de eletrolíticos, que é o quê? Que é o cloreto de potássio dos nossos estoques. O que acontece, gente? Durante os anos de 98 e 99, teve uma redução de morte imensa pelo cloreto de potássio. O que acontece? Foram removidos esses cloretos de potássio dos carrinhos de emergência, de outros medicamentos que ficam próximo um do outro. Então, o que acontece? Só de eu estar removendo, estar conscientizando o perigo que é esse medicamento, o meu número de morte já reduziu. Eu fui reduzido de 12 mortes para 1. Então, assim, foi bem significante isso. Então, assim, é importante eu estar fazendo esse controle. Igual mesmo assim, se eu tenho que usar o cloreto de potássio na minha unidade, então eu coloco ele dentro de um recipiente, coloco preto, coloco cuidado, coloco longe de outros recipientes que são bem parecidos. Para quê? Para evitar que eu faça a medicação errada. Segurança na medicação, nas transições do cuidado, reconciliação.
Comparação entre os medicamentos prescritos com quais o paciente já está fazendo uso durante a transferência em serviços profissionais ou nível de cuidado. Qual que é a finalidade? Evitar erros de medicação com omissões, duplicações, erro de dosagem ou interações medicamentosas. Isso a gente já até falou mais cedo, que é na minha comunicação, quando eu estou fazendo a transferência para o meu paciente, quando eu estou trocando o turno, eu tenho que estar falando quais são os medicamentos que esse paciente já tomou, o que ele precisa tomar, para quê? Para que duplicação de medicamento não seja realizado. Então é importante eu estar fazendo esse cuidado. Prevenção de conexões erradas entre catéteres e sonda. Eu vou deixar para você falar. É muito importante saber o local correto, né, de uma administração. Por exemplo, já teve um grande erro da passagem de sonda com relação ao catéter. Uma profissional, né, ela enganou e fez o medicamento na sonda, pensando que estava fazendo no catéter. Na realidade era na sonda. Ela administrou na via errada. Né? Administrou na via errada. Então, o que acontece? Quando eu coloco o meu medicamento na sonda, eu causo menos dano para aquele paciente, Isso. Né? O que acontece? O paciente ele vai deixar de absorver na via certa, aquela medicação pode estar trazendo uma parada, principalmente eu pedi para nossa colega falar, porque ela tem experiência em UTI. E UTI é onde que acontece muito isso. Por quê? Lá tem aquelas bombas de infusões, aquele tanto de cateter, aquele tanto de acesso, então acaba que a gente meio que confunde mesmo, infelizmente. Então é importante eu estar fazendo o quê? Eu tenho que passar essa alimentação por essa sonda, então eu pego essa sonda, eu vou ter lá no final para certificar que é uma sonda mesmo, que essa alimentação eu vou estar fazendo na sonda. E é bom que eu pego esse meu suporte da sonda e coloco mais pro pé, mais pra cabeceira lá, mais pro pé do paciente. Identifico bem grande que aquela conexão é da sonda. E o que acontece, gente? Com o passar do tempo, principalmente pacientes que estão sem clínica médica, clínica cirúrgica, o paciente ele já tá ali, já tem meses, já tem tempo. E o paciente, o acompanhante, acaba achando que ele é um profissional da saúde. Então, às vezes, ele pega aquela alimentação e vai tentar ele mesmo pôr na sonda. Só que, às vezes, ele acaba colocando no catéter, ele acaba colocando, faz a conexão errada. Então, a gente tem que informar. Por mais que, às vezes, a gente está no plantão e tudo, a gente tem que pedir ajuda, mas a gente tem que saber o que é que esse acompanhante pode ajudar a gente. Igual eu já vi caso de uma mãe, né, pedir para a enfermeira chegou com um carrinho lá, a técnica de enfermagem, para fazer as medicações e alimentação. Aí teve uma parada, a técnica teve que sair, deixou o carrinho lá e a mãe pegou e conectou a alimentação em quê? No catéter. A paciente veio a óbito. Ela já achou, porque muito tempo eu já fazia isso e tudo. Então, enquanto deu certo, não teve problema, estava tudo bem. A partir do momento que aconteceu uma grave, que veio a morte, porque a funcionária sempre fazia isso, deixava eu fazer, eu sempre estava ajudando, isso e aquilo. Então, veio o quê? Veio para cima da enfermagem. Então, assim, são ações que a gente tem que pensar, tem que analisar se realmente eu estou trazendo segurança, se realmente está sendo correto esse tipo de procedimento. E é bem comum isso acontecer, igual no caso que quando você faz a medicação numa sonda, é menos dano do que quando eu faço ao contrário, quando eu faço uma alimentação e um catéter. Não tem jeito, é o corpo estranho que está entrando ali na corrente sanguínea, o paciente vem a óbito mesmo. Mas esse acompanhante, ele tem que ser orientado a não mexer, até porque ele não é um profissional da saúde. Ele não tem que mexer na administração de nada, porque quem tem que fazer isso é o profissional. Isso, o profissional ele estuda, ele é capacitado para estar fazendo esses procedimentos. Então, nós temos que falar para o acompanhante, olha, eu agradeço a sua ajuda, mas para isso daqui tem que ser eu.
Tem que ser um enfermeiro, tem que ser alguém da saúde. Por quê? Porque senão vai dar problema. Mas na hora, quando eu for dar um banho no leito, na hora que eu tiver que fazer isso, aí você me ajuda. Agora, essa aqui, na realização de medicamento, eu não posso aceitar sua ajuda. Podemos também fazer, colocar um suporte com a dieta, né? De um lado e do outro lado o soro com as drogas vasoativas. Então, assim você evita muitos erros. Vai dar. Mas atenção. Isso. Só que assim, às vezes a gente sabe que como tá lá na UTI, às vezes o paciente tá com, de um lado tá com respirador, tá com monitor. Às vezes a gente pode estar trazendo esse suporte da sonda lá pro pé do paciente, que a gente tá bem mais distante. E a gente o que? A gente ia até no final da sonda lá, daquela conexão, para ver se realmente tá indo no lugar certo. Uso único de dispositivo injetáveis. A gente acha que não tem, mas tem muitos lugares que o material já fala, é descartável. Eu tenho que utilizar para fazer o meu preparo de medicamento, só daquele medicamento. Terminei, eu posso descartar e jogar fora. Eu não posso estar usando o mesmo seringa para estar o quê? Para estar preparando 4, 5 medicações, porque uma medicação vai interferir na outra. E aí, o que? Vai estar causando dano ao paciente. A higienização das mãos. Pode ir. A higienização das mãos pode até parecer simples, mas é o ato mais importante que existe dentro de uma unidade de saúde. Por quê? A higienização das mãos evita um monte de problemas, evita de você transferir um micro-organismo de um paciente para outro, ou até mesmo para você. Então, assim, a lavagem das mãos corretamente feita, ela evita demais a conta esses problemas. E a higienização das mãos, ela é tão importante, gente, porque o que? Ela vai estar evitando eu estar proliferando determinadas doenças e de um paciente, que é a infecção cruzada que eu posso estar tendo de um paciente para o outro. E é importante eu passar isso para o quê? Para o meu paciente, para o meu acompanhante, entendeu? Não só falar, vou precisar só na equipe médica, na equipe de enfermagem, de farmacêutico, não, é todo mundo na higienização das mãos. É um ato simples, é um ato que todo mundo conhece, mas que ele é pouco utilizado. Então a gente sempre está batendo na técnica de que higienização das mãos, higienização das mãos. Teve uma colega que foi até engraçado. A irmã dela é enfermeira e ela foi operar. Aí o que acontece? A irmã dela fez uma plaquinha, que era tipo assim, antes do profissional tocar nela, ela levantava a plaquinha. Já higienizou suas mãos? Já higienizou suas mãos? Aí teve uma enfermeira que ia pegar nela, ela foi levantar a plaquinha porque ela tinha visto que não tinha higienizado as mãos. A enfermeira, é verdade, então peraí, deixa eu lá correr e higienizar as mãos. Então o que? Isso ajuda a gente a estar policiando, a estar fazendo higienização das mãos. Então assim, a gente fala que eu não gosto daquele paciente lá, porque aquele paciente pergunta tudo, aquele paciente fala pra gente higienizar as mãos, eu gosto mais daquele que é caladinho, que não fala nada. Isso foi a época. É bom paciente que questiona, bom paciente que fala, higieniza suas mãos primeiro, faz isso, faz aquilo. Porque ele vai estar trazendo uma segurança para ele mesmo. Então, é o que? O melhor jeito da gente estar trazendo uma segurança ali para ele é o paciente estar do nosso lado para a própria segurança dele, ele ser o nosso ajudante. Então, quando vem alguma visitante, alguma visita para ver, ele vai falar, lava suas mãos primeiro antes de você pegar em mim, lava suas mãos antes de você pegar no meu bebê. Então, isso é importante. A maior porta de infecção está sendo as mãos, a falta de higienização das mãos. Isso, a higienização das mãos, ela traz muita infecção. Isso. Ela é uma das causas assim, de infecção cruzada, igual mesmo esse paciente não tem nenhuma infecção, eu toco nele e vou para outro paciente, eu estou levando essa infecção para aquele outro paciente. E para evitar também, é importante a educação continuada. E eu acredito que além para o profissional também teria que ter para o acompanhante, Isso. o paciente, o acompanhante e os familiares que ali chegam, né?
Eu acredito que seria ótimo isso. Está orientando as visitas, né? Quanto a importância também das mãos, isso acaba o profissional está orientando na hora da visita. Isso, higienização das mãos antes de tomar o medicamento, antes de ir no banheiro, quando chega do banheiro, quando vai à rua. Então, essas medidas de higienização das mãos, ela é fundamental. Isso também não é só no ambiente hospitalar, é na sua vida diária, no seu lar, aonde você for. Igual temos mesmo agora, vai chegar agora o inverno, então vai vir as doenças, as influenzas. Então é importante eu estar o quê? Evitando a proliferação desse vírus. E com o ato simples de o quê? Higienização das mãos. Teve até um estudo que assim que quando surgiu H1N1 no Brasil, foi a época que menos teve conjuntivite. Porque o paciente lavava a mão, passava o álcool gel, e aí com isso diminuiu o quê? Diminuíram as conjuntivites. Então, pra gente ver como isso é fato, que a higienização das mãos é o quê? Melhora a saúde e diminui a transição de infecções. A prevenção de queda do paciente. O que acontece? É reduzir a ocorrência de queda no paciente no ponto da assistência e o dano decorrente dela, por meio de implementação de medidas que contemplam a avaliação dos riscos ao paciente. Então, aquele paciente que fez cirurgia, ele está indo para recuperação, está indo para o quarto, eu tenho que o quê? Eu tenho que sinalizar, eu tenho que identificar que aquele paciente tem risco de cair, que aquele paciente está o quê? Que aquele paciente está anestesiado, que ele está com efeito de medicamento, de anestésico. Então pode ser o quê? Que ele vai tentar se levantar para ir no banheiro, ele pode cair, um idoso, uma criança pode cair, entendeu? Então assim, eu tenho que informar, eu tenho que deixar bem claro o risco de queda que tem daquele paciente. E queda não é só quando você cai lá no chão e tudo. Se eu tenho um desequilíbrio, e eu já considero isso como queda. Então, o que acontece? Eu tenho que estar evitando a queda. É possível também eu estar colocando essas pulseiras aqui, que a gente chama pulseira de identificação. Pode ser ela vermelhinha, igual tá aqui, ó, risco de queda. Significa o quê? Que eu tenho, que aquele paciente ali, ele tem risco de ter uma queda. Pode ser porque é idoso, pode ser porque está vindo de uma cirurgia, pode ser por questão da doença daquele paciente, do estado daquele paciente. Então é importante eu estar orientando a minha equipe e o meu paciente desse risco de queda. Também é importante levar as grades, né, da cama, para ter mais segurança para o paciente. Também existe também as plaquinhas que coloca no leito, identificando o risco de queda. Além de risco de queda, risco de alergia, de flebite. Isso, nos pós-operatórios, né, de medicação, pode ver até mesmo as trombose, né? Então, isso tudo é importante eu estar o quê? Orientando a minha equipe e os meus acompanhantes, os meus profissionais, os meus acompanhantes daquele paciente. E a equipe ficar sempre alerta, né, em relação ao paciente que após cirurgia pode levantar. Exatamente. Por isso, quando o paciente recebe alta, a gente como profissional de saúde tem que estar acompanhando o paciente até a saída da unidade. Se acontecer alguma coisa, a gente está ali para socorrer. Exatamente. Na alta do paciente é importante a gente ter um acompanhamento daquele paciente, para ver se o paciente o quê? Se o paciente já está ok, se não tem nenhum problema, está dando uma alta com segurança para aquele paciente. Né? Lógico, o paciente não acabou de sair do centro cirúrgico, ele vai embora. Não, não é assim. Mas mesmo assim, depois dele estar bem, conversando, orientado, deambulando, é importante que a gente tenha uma atenção desse paciente até ele sair. O certo seria eu estar fazendo aquela busca ativa depois de um mês ou uma semana, tá ligando para saber como é que tá. Mas infelizmente, nós sabemos que os nossos serviços ainda não estão dando esse suporte pra gente, mas futuramente, com certeza, eu espero que a gente possa estar fazendo essa busca ativa. Mas está cada dia melhorando mais com os conhecimentos. É. A população hoje está adquirindo muito conhecimento. O paciente, ele sabe o que acontece, ele sabe dos direitos dele. E quanto mais isso ele saber e mais ficar informado, é importante pra gente.
chegou a essa conclusão, porque tantos erros ocorridos, as pessoas acabam buscando, né? Exatamente. A gente fala em segurança do paciente porque já aconteceu muito erro, já tiveram muitas as mortes de paciente. E a gente até fala que na saúde a gente quer fazer igual fazem na aviação, que a gente quer ser bem treinado, bem capacitado antes de a gente entrar numa unidade. Por quê? Porque a gente está lidando com vida. E acontece mais erros, mais danos, mais eventos adversos, mais mortes por erro de medicação, por evento adverso, do que uma queda por um avião. Entendeu? E quando cai um avião, todo mundo fica, a mídia, fica todo mundo de cima. E aí, às vezes, quando morre um paciente por um erro e tudo, passa um dia ou outro na mídia, quando passa, e logo vem a esquecimento. Prevenção por lesão por pressão. Ninguém quer falar? Prevenir também faz parte dos protocolos de um hospital, né, do ambiente hospitalar. O paciente já está há vários dias hospitalizado, ou antes de obter vários dias também, é importante nós como profissionais estamos orientando esse paciente para fazer mudança de decúbito, e também os profissionais estão cientes de que aquele paciente tem que mudar ele na mudança de decúbito de 2 em 2 horas, por exemplo, ou 1 hora, depende do paciente que está em estado mais grave. É por isso que é feita a avaliação, né, a necessidade daquele paciente, porque se ele for um paciente que depende do nosso cuidado, não for um paciente que consegue fazer mudança sozinho, então aquilo ali tem que colocar placas, tem que colocar os horários, né, de mudança, e tem que ser feito rigorosamente, porque senão vai dar lesão por pressão, aí vai ficar mais difícil o cuidado com ele. Isso. O que acontece? Quando o paciente ele entra para uma UTI, para uma internação hospitalar, para um cuidado em home care, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que avaliar se aquele paciente tem risco de ter uma lesão por pressão. Nesses riscos, por mais que tenha uma escala que nós utilizamos, e aí por mais que seja o mínimo risco que aquele paciente tem, eu tenho que ficar atenta. E o que acontece? E eu tenho que estar atenta nisso, para quê? Porque o paciente ele não entre para internação para uma doença, por um CA, e sai de lá por uma sepsis. O paciente veio a óbito por um sepsis devido à lesão por pressão. Né? Então são esses cuidados que nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que ter. O paciente está na UTI, então eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer aquele reloginho que o quê? Dentro de 1 hora, da 1 às 15, todo mundo tem que estar em decúbito lateral direito. Das 15 às 18, todo mundo tem que estar em decúbito lateral esquerdo. Lógico, tem paciente que não pode estar mudando as posições devido ao quê? Devido ao diagnóstico, devido à patologia dele. Mas são ações que nós, enfermeiros, nós da área da saúde, fazemos para que esse paciente não venha desenvolver ou venha que tais danos aconteçam, né? E dentro da unidade é bem comum o paciente entrar para internar para uma doença e acabar tendo uma lesão por pressão. E aí, igual fala aqui, a lesão por pressão matam 60 mil pessoas e envolvem 2,5 milhões de pacientes por ano. Então, é um custo muito grande para o hospital, é um custo desnecessário para aquele paciente, um evento adverso que tem para aquele paciente. E é o quê? São 60 mil pessoas, então é muita gente, né? Responder à deteriorização do quadro do paciente, equipe de resposta rápida. O que acontece? Reconhecimento precoce de mudanças agudas no parâmetro do paciente vitais, com o intuito de reduzir o número de PCR e diminuir a mortalidade intra-hospitalar. Eu tenho um paciente que ele está internado na minha clínica médica. E o paciente, os parâmetros dele estão começando a diminuir. Está começando a ter uma bradicardia, uma hipotensão. Então, o que? Eu reconhecer esses sinais e alertar minha equipe. Olha, paciente tal, tá começando a ficar hipotenso, tô com a dose tanto de medicamento, mas mesmo assim o paciente
ele está diminuindo os sinais vitais dele, está ficando assim, está tendo um rebaixamento. E aí, o que acontece? Eu vou estar o quê? Eu vou estar tendo uma resposta rápida e vou estar o quê? Evitando ou vou estar melhorando a minha assistência com aquele paciente de uma forma rápida e eficaz. Então, o que acontece? Aquele paciente lá, ele está internado, lá tem uma insuficiência cardíaca. Os batimentos dele foi para 40. Equipe, doutor, o batimento do paciente já tá tal. Já vamos preparar o carrinho de emergência, já vamos ficar atento, a equipe já fica de olho. Medicação, eu tenho que ver se já tem que administrar alguma medicação. Para quê? Para diminuir o número de PCR e assim diminuir a mortalidade do paciente. O correto é o quê? Quando esse paciente está se rebaixando, monitorar. Monitorar ele, porque através do monitor cardíaco você vai estar vendo como é que está o funcionamento dos sinais vitais desse paciente. Isso. E se o paciente já estiver monitorado, é o quê? Igual é uma ação que a gente já tem. Aquele paciente está internado, mas está começando a rebaixar. Vou lá e monitoro o paciente. Está monitorando, a frequência dele está baixa, a pressão dele deu uma baixada, então eu já, o quê? Alerta. Equipe, já vamos ficar em alerta. Entendeu? Pra quê? Pra que tal atendimento não tenha acontecido. Caso venha uma PCR, eu já aviso minha equipe. PCR, então todo mundo já corre para aquele paciente, para aquela assistência. Tomar cuidado, pra quê? Pra quando a gente não tem uma parada de todo mundo correr e ficar o quê? Tentando apagar incêndio. Não, eu tenho que parar, eu tenho que ir. Aquele paciente parou. Nós, enfermeiros, geralmente nós temos aquela voz ativa. Fulano, vamos para medicamento. Fulano, faz a punção. Eu vou aqui na massagem, oxigênio. Doutor, já começa os materiais de intubação. Então, eu tenho que ter um controle da minha equipe para não todo mundo correr para massagem, deixar a medicação, deixar o oxigênio. Então, cada um a gente tem que fazer aquela função. Então, isso é importante que eu tenha treinamento da minha equipe, né? De qualidade, né? No atendimento com calma. Exatamente. Quando eu falo que o enfermeiro de UTI e de emergência, ele, além de ter o conhecimento, ele tem que ter agilidade. Entendeu? Então, pra quê? Pra quando eu ver que um paciente está parado, um paciente está não sei o quê, eu tenho que agir de acordo com o conhecimento científico. Também não é agir igual uma barata tonta. Por quê? Porque senão eu não vou ter eficácia no meu atendimento. Comunicação dos resultados críticos de exame. É importante eu comunicar os meus resultados críticos do exame. Tipo, um paciente chegou na unidade, tá com a precordialgia. Pedi aquele paciente para fazer um eletro. Então é importante que o responsável do eletro já faz o eletro rápido, já leva, viu lá alguma coisa, já leva lá para o médico, já fala para a equipe, olha, um IAM, olha, paciente isso, é aquilo. Para quê? Para estar dando um atendimento hábil para aquele paciente. Então essa comunicação dos resultados do exame ela é muito importante. E a prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao cateterismo central. Então é o que? É importante eu estar o que? Avaliando aquele cateterismo. Eu estar realizando o curativo, anotando quando foi feito, anotando os sinais que tem de infecção. Então, isso daí eu tenho que estar evitando o que? Uma possível infecção daquele catéter, porque é uma porta de entrada de infecção. Além do catéter central, também o periférico, né? Que pode ocorrer uma flebite no local da punção, tem que ser trocada a cada 72 horas, identificado, tanto o acesso, o local do acesso, quanto o equipo. Importante o enfermeiro visualizar, né, quanto à característica do catéter todos os dias. Exatamente. E anotar, né? E realizar anotações, né? Esses tempos mesmo, chegou um paciente aqui para nós no hospital, um paciente que tinha um catéter central e ele evoluiu para uma sepse. Mas o paciente ele fazia hemodiálise e tudo, e o paciente em casa, às vezes não tinha aquele cuidado,
E aí acabou evoluindo para uma sepse. O paciente não veio a óbito, mas assim, para vocês verem o agravo que vem a ser de um catéter. Então, nós vimos 14 soluções para estar trazendo uma segurança para o paciente de forma eficaz, clara e o mínimo de gasto possível. A próxima aula nós vamos falar dos protocolos básicos de segurança do paciente de acordo com a portaria da Anvisa, tá? De acordo com a RDC. Então eu agradeço a equipe, os acadêmicos da Faculdade de Estácio de Sá. Muito obrigada. William, muito obrigada pelo suporte. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar fazendo. E eu vou deixar a palavra para quem quiser, para a conclusão. É muito importante, né, tudo isso que a gente tem colocado e vamos ser mais atento em relação à segurança do paciente no ambiente hospitalar, porque nós fazemos parte disso tudo. Muito obrigada. A melhor coisa que existe é o conhecimento. A gente tem interesse de adquirir conhecimento, porque esse é seguro para todos. Mais alguém? Nós, como profissional de saúde, a gente tem que ter conhecimento, habilidade e ter certeza no que você está fazendo. Que se você não ter certeza, não faça, porque estamos lidando com vidas. Então, ok, gente, obrigado. Finalizamos mais uma aula e qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.